Muito bem, eu quero convidá-los a abrir a Escritura no livro do Apocalipse, capítulo 5. Nós leremos todo o capítulo, inclusive parte daquilo que cantamos há pouco. Apocalipse, capítulo 5. Todo o capítulo. Abra sua Bíblia aí comigo e acompanhe a leitura dessa porção da Escritura. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você que está nos acompanhando através das ondas da rádio, que está aí nos acompanhando através do aplicativo, abra aí a sua Bíblia, você que tem texto impresso ou a versão no aplicativo, veja o que diz a Escritura em Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós vamos orar mais uma vez, suplicando a Deus a manifestação da sua graça na exposição da Escritura. Curve-se diante do Senhor, feche os seus olhos e ore comigo. Meu Senhor, bendito e exaltado e glorificado seja o teu poderoso e excelso nome. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor não nos deixou órfãos.
o Senhor fez a promessa de que enviaria o Espírito para habitar na igreja, para santificar a igreja, para direcionar a igreja e para servir como selo, como uma garantia da eternidade feliz. Mas o Senhor também nos deixou a Tua palavra, e o Senhor nos fala, tão somente por ela. Nós reconhecemos a inspiração da Escritura, a sua inerrância. Reconhecemos, Senhor, que o Senhor resolveu usar homens para que a verdade autoritativa, inspirada, inerrante da Escritura fosse registrada, para que te conhecêssemos, o teu caráter, o teu ser, os teus atributos, e para que tivéssemos como uma bússola para a nossa vida, para nos orientar e guiar, e para nos legar valores tão elevados. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, e o Senhor fala pelas Escrituras. Por isso, prepare-nos o coração, para que tudo quanto será exposto acerca desse texto nessa noite, seja o objeto da ação benfazeja e poderosa do Espírito, na edificação e santificação da igreja, e no chamado eficaz aos eleitos, aqueles por quem Cristo morreu. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos e amigos, o pensamento humanista que inundou a Europa no final da Idade Média, cuja cosmovisão fez do homem o centro de todas as coisas, exerceu forte influência entre a segunda metade do século XV e os séculos posteriores, causando muitas mudanças no comportamento social da Europa. Mais recentemente, o pensamento definido como pós-moderno, ou a chamada era líquida, que afetou o conceito de arte, literatura e a própria teoria social, reforçou as definições ou conceitos narcisistas e hedonistas e tem preservado o homem como o centro de todas as coisas. Na esfera da teologia, os investimentos em torno do pensamento autonomista, associado ao desejo de eliminação do pensamento teocêntrico, tem exercido papel preponderante no estabelecimento e manutenção das dificuldades na compreensão da doutrina chamada de soberania de Deus. Esses fatores, meus queridos irmãos e amigos associados, têm de fato afetado diretamente a cosmovisão de muitas pessoas que não conseguem compreender o mundo e as suas ocorrências a partir da doutrina da soberania de Deus. Meus irmãos, a visão dada a João no capítulo 5 do livro do Apocalipse é reforçada e precedida de uma experiência que nós definimos como maiúscula, de alguém que em meio aos seus enfrentamentos retirou os olhos da terra e conseguiu enxergar uma sala de comando no céu a partir de uma visão de um Deus absolutamente soberano. Voltado para o texto bíblico que foi lido nessa noite, perceba comigo que a primeira sessão da revelação dada ao apóstolo João, e que é objeto dessa mensagem, descreve a realidade de um homem exilado. E se você voltar no capítulo 1 do livro do Apocalipse, você vai compreender melhor a situação que João estava vivendo naquele momento. Apocalipse capítulo 1, versos 9 e 10, a Escritura diz: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. O que é interessante é que em meio a essa condição que João estava, nós percebemos que ele não foi abandonado pelo soberano Deus, que tem, de alguma forma, um propósito em tudo quanto ele estava vivendo naquele momento. E é importante que se diga inicialmente que Deus jamais abdica de sua função régia. Ele de fato é o Rei dos Reis, Ele tem o controle de tudo. Perceba então comigo
na primeira seção da passagem de Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1 e até o versículo 5, a Escritura diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ele também diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Meus queridos irmãos, a visão que João tem, que está registrada no primeiro verso, revela a soberania de Deus, a absoluta perfeição da revelação, bem como a incapacidade humana de acessá-la. No que diz respeito à soberania de Deus, é necessário destacar que o capítulo 5 não está limitado a descrever um quadro no céu. Contudo, ele revela que é o universo inteiro. Cada detalhe da criação tem sua sala de comando no trono. Em Deus, é Ele, em sua soberana providência, que controla cada detalhe da criação e da história da humanidade. A visão dada a João, que no momento do recebimento desta revelação estava exilado em uma ilha definida ou chamada de Patmos, é sobremodo confortante, meu querido irmão. E mesmo que haja desordem na terra, mesmo que haja catástrofes na terra, mesmo que haja terremotos e tsunamis, mesmo diante do sofrimento inerente às epidemias, guerras e aos próprios conflitos, é importante que compreendamos que Deus permanece o que de fato é. Ele é soberano sobre tudo e todos, e é isso que João está contemplando em meio ao seu exílio. Meus irmãos, esta é sem dúvida uma cosmovisão que imprime confiança e esperança em meio aos enfrentamentos mais ferozes, às provações mais angustiantes que nós encontramos na vida. Perceba comigo que João vê a refulgência e gloriosa radiância de Deus, já que o Senhor não pode ser visto nem descrito. E é assim que o livro da lei nos diz, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4. A visão joanina reflete um simbolismo de Deus assentado num trono, ou seja, ele está em um templo. E é interessante porque no próprio livro do Apocalipse, agora no capítulo 4, versos 1 e 2, João já havia enxergado a majestade e a grandeza de um Deus que está, como de fato é, reinando sobre tudo e todos. Apocalipse 4, versos 1 e 2, veja, a Escritura diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Perceba então que em meio ao caos, perceba que em meio ao exílio, ao próprio sofrimento que João está enfrentando, em decorrência do seu testemunho e da sua aliança com Cristo, ele percebe que Deus está assentado, regendo, soberano como de fato é, e ele tem no seu coração a consciência de que em meio àquele caos que ele estava vivendo, exilado em Patmos, Deus continuava como de fato é soberano sobre tudo e todos. A leitura do livro do Apocalipse, no capítulo 4 e também no capítulo 5, nos mostra que a palavra trono aqui, nesses dois capítulos, capítulos 4 e 5, é repetida 17 vezes.
E esta repetição, meu irmão, tem o objetivo de retirar os olhos de João da terra e voltar o seu olhar para o céu, para que ele compreenda que em meio ao caos, que em meio aos enfrentamentos, que em meio às dificuldades, Deus não perde o controle de absolutamente nada. E é exatamente isso que a Escritura nos ensina, e ela está encharcada de referências que nos faz olhar para o trono, para a glória celestial. Se você abrir a sua Bíblia, lá na Salmodia, no Salmo 99, verso 1, você vai encontrar o seguinte registro: veja, reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O livro do profeta Isaías, lá no capítulo 6, verso 1, um texto bem conhecido, nos diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Meus irmãos, se nós continuarmos folheando a Escritura, também no Antigo Testamento, nós perceberemos que de fato ela está encharcada de informações que trazem o nosso olhar não para as circunstâncias, mas para um Deus que não perde o controle de nada. Em Ezequiel capítulo 1, verso 26, a Escritura diz: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. É a visão que Ezequiel tem naquele momento, que também está enfrentando dificuldades. Meus queridos irmãos, os detalhes da forma pela qual Deus controla absolutamente e rigorosamente todo o universo são revelados também nas páginas do Novo Testamento, na pena inspirada do evangelista Mateus. Se você abrir a sua Bíblia agora, no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 6, verso do 26 ao 30, você vai perceber o quanto isso é verdadeiro e como Deus controla cada detalhe da criação. Mateus capítulo 6, a partir do 26 e até o 30 diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Daí vem a pergunta do evangelista: porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, disse o evangelista, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Meus irmãos, o que nós percebemos através dessas leituras é que nada acontece fora da ação soberana de Deus. Se Ele cuida de sua grande criação, obviamente Ele cuida pactualmente e especialmente do seu povo. Meus irmãos, foi também esta a percepção de grandes teólogos da Reforma, gente que compreendeu o mundo a partir do trono da graça de Deus. Nós olhamos para aquilo que Kuyper disse, ele disse: Deus faz tudo o que faz porque é o que é. Martyn Lloyd-Jones afirmou: a soberania de Deus na Escritura é absoluta, irresistível e infinita. Quando dizemos que Deus é soberano, asseveramos o seu direito de governar o universo, criado para a sua própria glória, exatamente como lhe aprouver. Afirmamos que Deus não está sujeito a nenhuma regra ou lei fora da sua vontade ou da sua natureza, que Ele é própria. Então ele encerra dizendo: não tendo qualquer obrigação de prestar contas dos seus atos a quem quer que seja. Nós precisamos de compreender, à luz de Apocalipse capítulo 5, que a visão que João tem é uma visão extremamente gloriosa.
ele contempla em meio ao caos em que ele está inserido, em meio a uma condição de exílio, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, um Deus assentado como um regente absoluto do universo, controlando rigorosamente e absolutamente todas as coisas. Meus irmãos, percebam agora que, em relação ao conteúdo da revelação do livro visto por João, é importante que se compreenda que há aqui um simbolismo e que está por trás dessa expressão. Veja, vi na mão direita um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Meus irmãos, a ideia aqui de trono associado a um livro na mão direita são símbolos de autoridade e do próprio poder de Deus. Do ponto de vista da revelação, nós temos aqui uma visão semelhante àquilo que havia sido dada a Ezequiel, e ele registrou, lá em Ezequiel capítulo 2, versos 9 e 10, nós temos então um texto muito semelhante a esse aqui. Veja, Ezequiel 2, verso 9 diz: então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito, por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Meus queridos, percebam que há uma diferença entre o livro visto por Ezequiel e esse revelado a João, o apóstolo, no livro do Apocalipse. Nós olhamos e percebemos que enquanto o primeiro foi dado ao profeta e não estava selado, o segundo está selado com 7 selos, e o cordeiro, somente o cordeiro, está habilitado para abrir os seus selos. Meus queridos, do livro visto por João, deve-se destacar que Deus é de fato seu autor. Do livro visto por João, deve-se destacar que seu conteúdo é completo e não há nada a se acrescentar, já que compreende o plano completo de Deus para um período da história da humanidade que é desconhecido, completamente desconhecido dos homens. Meus irmãos, esse período da história da humanidade encontra-se no registro do que nós conhecemos na teologia reformada como o eterno decreto de Deus. Ele está oculto a nós, contudo Cristo sabe. É esta revelação que João recebe no livro do Apocalipse, no capítulo 5. E a ideia aqui é reforçada também pela pena do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 9 e até o versículo 11, quando ele passa a discorrer sobre aquele que recebeu de Deus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Perceba, Efésios 1, a partir do 9 e até o 11, a Escritura diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Meus queridos, é óbvio que o conteúdo do livro envolve o propósito de Deus de estabelecer o seu reino na terra, para que a plenitude da sua glória seja revelada à igreja. É importante que se diga que o detalhe é que ninguém foi encontrado digno de saber quando isso ocorrerá. Daí a angústia que tomou o coração de João, o apóstolo. Perceba, os versos 2 e 3 destacam então a indignidade da totalidade da criação para a tarefa mencionada, ou seja, de abrir o livro, de desatar os selos e até mesmo olhar para ele. A Escritura diz:
vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Meus queridos, há uma palavra importante para a interpretação desta passagem, que está vinculada a uma pergunta: quem é digno? A palavra grega que define o termo digno sinaliza a ideia de alguém adequado, de alguém conveniente, cujos merecimentos habilitam-no para esta tarefa. Meus irmãos, a visibilidade conferida à palavra digno é significativa, já que o termo, quando empregado, limita-se a associá-lo a Deus e a Cristo, o seu Filho. Se você abrir aí no capítulo 4 de Apocalipse, verso 11, você vai ver que está escrito acerca da dignidade de Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Acerca da dignidade do Filho, do nosso Redentor e Supremo Pastor, no capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 12 está escrito: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Meus queridos, chama-me a atenção a associação da dignidade de Cristo, o único credenciado para desatar os selos, e a sua função de descortinar um novo momento da história da humanidade. Quando os selos forem quebrados e o livro for então aberto, então a humanidade verá o início do processo para aquilo que nós definimos como a redenção final. É a partir desse evento, meu querido irmão, quando Cristo voltar, que toda a criação será redimida do cativeiro. Contudo, até que isso ocorra, a igreja será perseguida, até que isso ocorra, a igreja será injustiçada, até que isso ocorra, a igreja passará por grandes enfrentamentos e grandes tribulações. A progressão da revelação nos mostra então agora um copioso choro de João diante do que lhe foi revelado. Veja agora Apocalipse capítulo 5, versos 4 e 5, e a Escritura diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Meus queridos, percebam que inicialmente é importante destacar que a utilização de uma hermenêutica, que é a ciência da interpretação saudável para interpretarmos esta passagem, é de suma importância para a contextualização das informações. Perceba comigo que na visão recebida por João, um dos anciãos lhe conforta dizendo: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Meus queridos, há simbolismos que apontam para Cristo que precisam ser compreendidos aqui. O ancião afirma que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E a ideia de leão aqui tem relação estreita com o livro do Gênesis. Se você abrir lá no Gênesis, no capítulo 49, versos 9 e 10, você vai perceber que há uma associação de informações entre o primeiro livro da Bíblia e o último. Veja, Gênesis 49, versos 9 e 10 diz: Judá é leãozinho,
Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Meus irmãos, o leão é um símbolo proverbial de majestade, de força e de realeza. A ideia de cetro tem relação com a eminência de um rei, e o texto sinaliza a realeza de Davi, indicando o reinado posterior do Messias, que viria, a quem pertence o tributo, cujos povos obedecerão à própria voz. Perceba que há uma relação harmoniosa aqui quanto ao ofício real de Cristo. O que João está vendo é que ele é um rei revestido de majestade e poder, a quem compete abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Meus irmãos, faz parte do ser de Deus e manifestação da sua glória o ocultar à humanidade aquilo que lhe apraz. Contudo, o rei medianeiro, o agente da revelação especial, o Cristo, que é o Deus encarnado, que através do seu sacrifício nos comprou com o seu precioso sangue, tem sob seu domínio todas as informações que nós não temos e, portanto, estamos seguros, pois nós somos os seus súditos. Percebo então que há um conforto no coração do apóstolo que está vivendo sob uma condição de perseguição. Percebo então que há de fato uma condição de, em meio às lutas e adversidades que ele está enfrentando, tirar os seus olhos da terra e colocar os seus olhos no céu e perceber que há um Deus que em momento algum perde o controle de absolutamente nada. Então ele está seguro de que de fato a sua vida está segura em Cristo, que é o agente da salvação e da revelação e do próprio decreto eterno de Deus que está registrado nesse livro. O texto então segue, e na seção seguinte nós encontramos a visão de João, que ele imprimiu um extremo conforto e segurança ao seu coração. Veja agora os versos 6 e 7, a Escritura diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Meus irmãos, percebam que a visão que João recebe acrescenta a imagem de um leão, agora a imagem de um cordeiro. A ele é revelada a imagem dos querubins e de um cordeiro como tendo sido morto, e entre os anciãos. João já havia visto o leão, e nós sabemos disso pela exposição dessa mensagem, cujo símbolo é de poder para derrotar Satanás. Agora ele vê um cordeiro, cujo símbolo é de um sacrifício que satisfaz a justiça de Deus. Meus irmãos, a imagem relacionada ao número 7, 7 chifres, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus, revela o poder do Cordeiro de Deus, sua perfeição para ensinar, bem como para controlar cada detalhe da criação. Meus queridos, ao olharmos para esse texto e para o caos que João estava enfrentando, nós também nos sentimos confortados. O mesmo Deus que se revelou a João, que é soberano, que tem o controle, que rege, domina cada detalhe da criação, também é esse Deus que tem o controle da minha vida e da sua vida. Perceba que o Cordeiro aqui é visto ocupando o trono como soberano, como regente do universo. Isso nos ensina que ele recebeu autoridade para reger todo o universo, de acordo com as Escrituras e com o eterno decreto de Deus. Veja então
na nova cena revelada a João, a atitude de reverência e adoração prestada pelos seres viventes e os 24 anciãos diante do Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, agora a partir do versículo 8 e até o versículo 10, veja o que diz o texto da palavra de Deus. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, chama-nos a atenção a doxologia de um culto cuja essência é reconhecer a grandeza, a majestade do Cordeiro de Deus, que ao tomar o livro assume simbolicamente o papel de regente absoluta do universo. Note a expressão prostrar-se, literalmente ajoelhar-se. Perceba também a declaração de recompensa do sumo bem adquirido através do substitutivo sacrifício e oferta da vida em favor dos seus, realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, de fato, o alto sacrifício do Cordeiro e sua ascensão à glória celestial o habilitou ao exercício do domínio de cada detalhe da criação. Daí essa exuberante atitude de louvor e adoração ao que venceu. Meus irmãos, é de fato isso que nós percebemos na Escritura acerca do nosso Redentor. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 17 e até o versículo 23, e disse: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa linda literatura está falando de Cristo, e é Ele que tem o poder e a capacidade de abrir os 7 selos e fazer caminhar o plano da redenção a partir de vaticínios que vão se cumprindo até que Ele mesmo, como justo juiz, volte para julgar a todas as pessoas. Meus queridos, a dignidade e honra atribuída ao Cordeiro são justificadas através da expressão: porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus. Veja aqui o caráter não somente individual, mas universal da obra do Cordeiro. O texto diz que ele comprou para Deus, ou seja, pagou literalmente uma dívida que havia contra os que procedem de todo grupo étnico, de todo grupo linguístico e de todo grupo político. Meus irmãos, dentre esses estamos nós.
que tivemos uma dívida impagável, comprada e paga cabalmente pelo sacrifício de Cristo, do sangue da aliança derramado na cruz do Calvário. Meus queridos, note o detalhe dos benefícios conferidos aos que tiveram suas dívidas pagas pelo Cordeiro. A Escritura diz: e os constituiu reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, esses benefícios devem ser compreendidos inicialmente de maneira pactual. É importante que se compreenda que a ideia de reino indica perfeitamente isso, e é tomada do passado, da relação que Deus estabeleceu com Israel enquanto nação. Se você for ler a Escritura no Antigo Testamento, você vai perceber isso, lá em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, veja comigo o que diz a Escritura ali: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Meus queridos, este pacto ou aliança estabelecido com o povo de Israel no passado foi expandido na internacionalização da igreja, como no relato de Atos capítulo 2, e Pedro ratifica a informação em sua primeira carta. Se você abrir a sua Bíblia agora, na 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, você vai compreender perfeitamente o que é que eu estou falando. Veja, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus irmãos, vejo então que em Apocalipse capítulo 5, verso 10, João utiliza a palavra constituir, que significa literalmente tornar apto, adquirir, prover, designar ou ordenar alguém para um serviço. A sua ideia aqui é sinalizar que através do único e perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele habilitou e aperfeiçoou o povo da aliança, tornando então sacerdotes e reino. Meus queridos, dentre eles estamos nós, cujos olhos foram aclarados, cujos ouvidos foram desimpedidos, nós que nos arrependemos do nosso pecado, nós que confessamos a Cristo como nosso Redentor, nós que de fato fomos unidos à igreja, não apenas como instituição, mas no vínculo do seu organismo vivo, no qual Cristo é a cabeça. A visão gloriosa de João ainda o permitiu ouvir a declaração de que o Cordeiro constituiu para Deus sacerdotes, e a ideia aqui está associada àquele grande tema resgatado pelos reformadores do sacerdócio universal de todos os crentes. Meus irmãos, Cristo, o sumo sacerdote no altar de Deus, faz a obra intercessória como o sumo sacerdote fez no passado, quando entrava anualmente no Santo dos Santos para apresentar sacrifícios pelo pecado da nação. Meus queridos, de fato, a morte de Cristo revela-nos algumas características fundamentais nesta passagem, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Primeiro, ela é sacrificial. Segundo, ela é emancipadora. Terceiro, os seus efeitos são universais. Quarto, a sua morte conferiu acesso à herança real. E por fim, a sua morte nos tornou sacerdotes no altar de Deus. Meus irmãos, a passagem então é finalizada
com a seguinte declaração, Apocalipse capítulo 5, a partir do 11 até o 14, nós caminhamos para o final da exposição dessa passagem da Escritura. Veja, Apocalipse capítulo 5, versos do 11 ao 14. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus queridos, o texto se encerra com a visão de um culto prestado a Deus e ao seu Filho, seu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo, que une no mesmo ato toda a criação, a do céu e a da terra, que em uma solenidade em que o livro é passado do Pai para o seu Filho, culmina numa empolgante declaração: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Meus queridos, nós percebemos aqui nesse ajuntamento até mesmo os seres angelicais, como no versículo 11, que não necessitam de redenção. Eles encontram-se extasiados ante a grandeza do amor do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e por isso eles apresentam 7 substantivos que são atribuídos aqui ao Cordeiro. Perceba que há a menção do poder, perceba que há a menção da riqueza, perceba que há a menção da sabedoria, da força, da honra, da glória e ações de graças. Perceba que as qualidades pertencentes a Deus são as mesmas atribuídas ao Cordeiro de Deus, que é o seu Filho. Meus queridos, isso é verdade também no todo da revelação, pois no Antigo Testamento, lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12, a Escritura diz: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Meus irmãos, de fato, diante de um quadro onde alguém encontra-se exilado, sendo perseguido em decorrência de sua fé na pessoa do Senhor Jesus, uma visão que despertou os seus sentidos, de fato traz conforto diante das adversidades. Meus queridos irmãos, de fato, João, mesmo em meio aos seus enfrentamentos, está consolado através da doutrina da soberania de Deus. Ele compreende o mundo e as suas ocorrências, não por aquilo que elas podem nos trazer, retirando do nosso trilho, do nosso dinamismo, das nossas prioridades, mas ele compreende a própria perseguição, o próprio exílio, o próprio sofrimento, a partir da vontade soberana de Deus. Meus queridos, nós iniciamos a exposição desta passagem, associando ideias que ocorreram na Europa e suas implicações em torno da doutrina da soberania de Deus. E eu quero concluir a mensagem nesta noite, destacando alguns ensinos práticos que nós podemos retirar
depois de tudo quanto ouvimos aqui. E a primeira lição que nós podemos retirar de Apocalipse capítulo 5 é que nós devemos saber, é natural que na vida cristã os crentes passem por aflições e dificuldades. Quando João teve esta visão, ele estava em um exílio, sendo perseguido por ser um cristão, e portanto a mensagem do pare de sofrer não tem nenhuma outra origem senão o engodo de Satanás. É importante nós pensarmos que é no sofrimento, muitas vezes, que somos aperfeiçoados no caráter e no serviço cristão. Meus queridos, a Escritura ensina que Deus não nos livra dos nossos sofrimentos, mas Ele permanece conosco nos vales e desertos que nós enfrentamos nas nossas lutas. E se nós folhearmos as Escrituras, nós vamos perceber o quanto isso é verdade. Não foi assim com Daniel e seus amigos? Meus irmãos, não foi também assim na experiência de José no Egito? Deus usa também o sofrimento, Deus usa também a depressão, Deus usa também o desemprego, Deus também usa as traições e tudo quanto nos aflige, porque Ele quer ser glorificado em tudo. E essa é a primeira grande lição dessa passagem. Contudo, nós precisamos de pensar também que João recebeu uma visão e foi fortalecido em suas lutas, e para o período de suas aflições era perfeitamente natural que Deus falasse dessa forma. Contudo, meus irmãos, após o fechamento do cânon da Escritura, Deus tem se revelado, confortado e consolado o seu povo pelas Escrituras, tão somente por elas. E esta é a segunda lição, mas há uma outra. E nós precisamos, dentro daquilo que vimos, compreendermos que as Escrituras são de fato suficientes para a Igreja de Cristo. Elas são de fato a nossa única regra infalível de fé e de prática. Contudo, meus irmãos, elas não são exaustivas. Nós precisamos de compreender que há aspectos da história da própria humanidade que foram velados às pessoas. É importante que se diga que há aspectos da história da humanidade que foram velados à própria igreja. Eles fazem parte do eterno decreto de Deus, e só a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem o conhecimento exaustivo de todas as coisas. Por fim, meus irmãos, nós precisamos de compreender que todas as coisas, mesmo quando não aparentam, elas permanecem sobre o absoluto controle de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. É importante então pensarmos que o caos também cumpre os seus propósitos, e nós não podemos perder a visão disso, porque é verdade também, e nós olhamos para esse texto, que o trono governa. É verdade, a Bíblia nos mostra que o Senhor é Deus. É verdade, Apocalipse capítulo 5 nos mostra que o Cordeiro reina. Por isso eu quero dizer para você, no final dessa mensagem, tenha paz em meio aos seus enfrentamentos. Saiba que Deus tem propósito também na angústia, na dor, e Ele quer ser glorificado na minha vida e na sua vida, quando nós enfrentamos problemas. Eu quero então encerrar suplicando que, pela graça de Deus, Ele possa aplicar o texto lido a cada coração. Que Cristo seja honrado e glorificado pela exposição da sua palavra. Nós vamos orar, impetrar a bênção dos apóstolos, encerrando o culto nessa noite. Feche os seus olhos, você talvez que esteja passando por uma aflição, um grande enfrentamento, seja na sua condição emocional, clínica, relacional, econômica. Saiba que Deus jamais abandona o seu trono. Saiba que Ele também usa o caos e todos os problemas que enfrentamos para ser glorificado. Por isso, vamos orar ao Senhor, suplicando a Ele
a manifestação do seu poder, o consolo e o conforto na visitação e aplicação do texto bíblico ao nosso coração. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso Redentor e Supremo Pastor, nós suplicamos, meu Pai, no nome de Jesus, por seu sacrifício eterno, perfeito, suficiente, substitutivo, por ele, o Cordeiro, que tem o poder de abrir os selos, de fazer que através de vaticínios, a história da redenção se complete, para que o seu reino seja definitivamente estabelecido. É por ele, por seu sacrifício, que nós nos achegamos a ti, para te pedir, meu Senhor, que por tua palavra e por aquilo que aprendemos nessa noite, o Senhor gere conforto e consolo aos corações. E promova a tua glória também, meu Senhor, no chamado eficaz, aqueles por quem Cristo morreu, a fim de que sejam despertados nos seus sentidos, que reconheçam os seus pecados, que confessem a Cristo como único e suficiente Salvador. Dar-nos uma semana na tua paz, meu Senhor, e abençoe-nos pelo teu poder, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.